Eu sou o Arthur Carvalho, economista-chefe da Trust Investimentos. E eu queria conversar com vocês sobre o que aconteceu no mês passado e o que a gente espera acontecer no cenário macroeconômico do Brasil e global. Fora do Brasil, o evento principal foi acompanhar as consequências da eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Ele tem falado de implementar uma série de políticas de tarifas, de imigração e de renovação de cortes de impostos. E todas as três são bastante expansionistas, deveriam estimular muito a economia. A principal consequência que a gente viu disso, na verdade, foi no próprio Fed. Apesar dele ter cortado os juros em 25 como esperado, ele soou muito mais cauteloso o que ele vai fazer daqui para frente. Por quê? Basicamente, você tem uma economia que está um pouco mais forte do que eles esperavam e uma inflação que está acelerando um pouquinho na margem, principalmente nos serviços, além do que eles esperavam também. Isso por si só não seria suficiente para mudar a trajetória do Fed, mas o medo deles é que essa economia um pouco mais resiliente, com um choque inflacionário que pode vir ou das tarifas, ou da falta de mão de obra vindo de imigração, ou até do estímulo fiscal que vem do corte de impostos, fosse transformar a trajetória inflacionária um pouco pior e, consequentemente, exigisse um pouco mais de cautela no corte de juros deles. Então, eles estão sinalizando que vão acompanhar os dados muito mais, em vez de sinalizar uma trajetória como eles fizeram na reunião de outubro, quando eles cortaram 50 bases. Na Europa, a gente teve mais do mesmo, uma economia que continua com a estagnação econômica, com muita fragilidade, principalmente na França e Alemanha, e com a inflação que parece estar desacelerando na margem bastante, abrindo espaço para o Banco Central Europeu não só cortar o 25 que era esperado, mas sinalizar uma série de outros cortes até chegar na taxa de juros neutra, que é estimada em torno de 2% lá na Europa. Aqui no Brasil, o mês de dezembro foi marcado pelas consequências da decepção com o anúncio do pacote de contenção de gastos do governo. A decepção vem de algumas coisas. Eu acho que não só porque o número do governo de 70 bilhões que eles anunciaram não seria o suficiente para realmente colocar o Brasil numa trajetória de dívida que fosse estabilizar em algum momento no horizonte relevante, mas também porque o número de 70 parece muito superestimado. O número parece uma coisa mais entre 45 e 50, eu diria. Mas não é só isso também. Eu acho que a forma como o anúncio foi feito, junto com a possibilidade da desoneração de imposto de renda para quem tem renda até R$5 mil, também sinaliza uma falta de disposição do governo em realmente atacar o problema fiscal para tentar estabilizar a dívida. Isso gerou um aumento do prêmio de risco fiscal gigantesco no Brasil, isso ficou bastante claro no mercado de juros, no câmbio e na bolsa, mas no câmbio principalmente. A gente viu o real bater quase 6,30, que exigiam uma série de intervenções do Banco Central que são quase históricas. A gente está falando de quase 30 bilhões de dólares de reservas vendidas para tentar conter essa depreciação. Esses problemas nenhum foram resolvidos para esse mês. A gente entra em janeiro ainda sem saber o que exatamente o Donald Trump vai fazer e ainda sem saber qual é a consequência econômica dessas políticas. Então a gente ainda tem muita cautela. A gente tem a reunião do Fed que vai acontecer no final do mês, no dia 29, por acaso é o mesmo dia da reunião do Banco Central do Brasil, e a gente vai tentar entender, depois da posse do presidente americano, o que vai significar essas primeiras medidas dele e como o Fed vai reagir a isso, se ele vai ter espaço para cortar mais uma, duas vezes, ou como parecia ser o plano dele inicial, quando ele iniciou o ciclo de corte de juros, de cortar mais 4 vezes esse ano. Eu tenho a impressão que o presidente eleito Trump, ele vai entregar muito do que ele está prometendo. Então eu imagino que o Fed vai ter que ser um pouco mais cauteloso nesse primeiro momento e isso vai acabar, obviamente, pressionando os juros americanos, que acaba afetando todas as variáveis econômicas do mundo. Também tem reunião do Banco Central Europeu nesse mês, mas a gente acha que dali não vem muita novidade. E a gente também espera alguma novidade vindo de mais detalhamento de pacotes econômicos da China, possivelmente nesse mês. Desde setembro, eles estão prometendo mais detalhamento, mas até agora não veio muita coisa. Aqui no Brasil é mês de férias no Congresso, então a gente não tem tanta turbulência política como a gente viu ali no final do ano passado, com toda a atenção ao redor da aprovação do pacote, mas tem, obviamente, uma série de questões políticas que vão ter que ser resolvidas, principalmente no Supremo e o Congresso, em relação ao pagamento de emendas. No fronte econômico, como eu falei, a gente tem a reunião do Copom, no dia 29. A gente acha que, dada a trajetória de inflação do Brasil,
que está caminhando por inflação acima de 5 nesse ano, com as expectativas de inflação desancoradas e com um câmbio tão fraco, não vai restar nenhuma opção para o Banco Central a não ser entregar a alta de 100 basis points que eles prometeram. A questão para o Banco Central do Brasil não é o que ele vai fazer nessa reunião, mas é até onde ele vai ter que ir e quanto mais ele vai ter que subir os juros para tentar conter essa trajetória inflacionária que está bastante altista. Do meu lado é isso e a gente se fala mês que vem.